Meu plano era retomá-la já hoje, porém, achei por bem, tendo em vista que nós temos ainda, esse ano nós temos 366 dias, não é? Então nós temos ainda 362 para o dia 31 de dezembro de 2016. E se tem algo que vai nos desafiar durante todo esse tempo, todo esse período, é aquilo que se chama tempo. Não exatamente a questão do tempo, mas a administração do tempo. A facilidade com que nós, durante o ano, dizemos não temos tempo é muito grande. E dizemos isso inclusive para Deus, para as coisas do Senhor. Não tenho tempo para o Senhor hoje, não tive tempo de orar. Já falaram isso? Não vou nem perguntar, não vou nem pedir para levantar a mão quem já falou isso alguma vez. Não deu tempo de orar hoje. Não deu tempo de ler a Bíblia. Está muito alto aí para vocês? Não? Então acho que é só aqui mesmo, para mim aqui na frente. Não tive tempo de ler a Bíblia, não deu tempo de ir à igreja. E a verdade é que é muito mais uma questão de administração, de gestão e também de interesses do que propriamente, normalmente, de ausência de tempo. Certa vez uma pessoa que eu respeito muito disse para mim, numa conversa sobre tempo, onde nós discutimos e eu falava sobre a minha falta de tempo, e este professor disse que tempo nós geralmente, normalmente ele é curto, ele dentro da nossa dinâmica do dia, mas tempo nós criamos. Por quê? Porque de acordo com os nossos interesses, nós achamos tempo para as coisas. Então, tempo realmente é algo que eu crio. Dentro do meu cronograma, do meu dia, dos meus compromissos, mas principalmente se a administração, ou se os meus interesses, se as minhas prioridades estão no lugar. Se as minhas prioridades estão bem ordenadas, eu encontro tempo para orar, eu encontro tempo para ler a Bíblia, eu encontro tempo para estar na vida da igreja, desfrutando dos meios da graça que Deus tem nos dado, através dos nossos encontros de estudo bíblico, oração, enfim, nossa dinâmica, nossa demanda que é grande. Encontramos tempo, sem dúvida alguma, para trabalhar. E para nos dedicarmos ao nosso trabalho. Encontramos tempo para a esposa, para o marido, para o filho. Nós certamente encontraremos o tempo se as nossas prioridades estiverem corretas. E para termos prioridades corretas, nós precisamos daquilo que eu li em Provérbios agora, no início do culto. Eu preciso buscar, pedir, clamar, gritar, orar, gemer por sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, para que as minhas escolhas possam estar conformadas ao Senhor, conformadas à Tua vontade. Então eu terei temor do Senhor e terei conhecimento e discernimento. É o que vimos lá em Provérbios capítulo 2, nos versos de 1 a 7. Diante disso, o tempo que geralmente nós culpamos pelas nossas omissões, deixa de ser um inimigo cruel para ser um amigo. Porque tempo foi Deus que criou.
E a má administração do tempo, por causa das minhas prioridades erradas e por falta de sabedoria, é um problema do meu pecado. Mas o tempo é maravilhoso. Deus nos deu tempo para a glória dele e para o nosso bem. E essa mensagem eu preguei, se eu não me engano, ela em 2003, preguei em 2006, preguei em 2009 e agora estou pregando em 2015, se as minhas anotações estão certas. 16, ó. Problema de tempo. E eu ouvi de um outro professor que eu respeito muito, que quando nós vemos o pregador ver a necessidade de pregar novamente certos temas, é porque provavelmente a igreja, ou talvez até ele mesmo, não tenha aprendido ainda tudo o que precisa. Então não tenho a menor dúvida que começarmos o ano com a compreensão correta da maneira como Deus vê o tempo e daquilo que Deus espera que nós façamos, ou a maneira como nós devemos usar o tempo, que isso é importante para este começo de ano, para não sermos engolidos por algo que Deus criou para nos abençoar e não para nos anular. A compreensão correta disso vai nos ajudar a ser homens e mulheres, crentes melhores para o Senhor neste ano. Por isso, abram suas Bíblias no Salmo de número 90. Salmo de número 90, verso 12. Salmo de número 90, verso 12. Se você não estiver com a NVI, você pode acompanhar aqui no slide, mas eu queria que nós lêssemos juntos. Chegamos lá? Se não, temos aqui no slide. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos mais uma vez? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse finalzinho aqui na versão revista e atualizada diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E eu ouvi o meu avô, o reverendo Salustiano Pereira César, durante toda a minha infância, adolescência e juventude, enquanto o meu avô esteve nos meus aniversários, o meu avô Salu sempre recitava este versículo. Sempre. E nos aniversários dos meus primos, da minha irmã, do meu irmão, enquanto meu avô esteve vivo, e em nossos aniversários o pastor Salu sempre recitava: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E eu não entendia a bulufa que o seu Salu falava, queria dizer com aquilo. Mas, afinal de contas, né, ele falava que não devia ter alguma importância. Até a gente parar durante a vida e perceber que perdemos tempo demais. E quando deixamos de contar o tempo como a Bíblia nos ordena, nós abrimos mão da sabedoria que vem do Senhor. Somos negligentes. Há um ditado popular que diz que a vida é uma escola. Não deixa de ser verdade. A vida nos ensina a ficar mais espertos, né? Com as coisas que a gente sofre, com as coisas que a gente passa, a gente começa a calcular melhor os riscos, né? Interessante, quando somos novos, a nossa noção, nosso senso de risco é bem pequeno. Aí, conforme vamos ficando velhos, pular aquela poça d'água já não é a mesma coisa com 25 que era quando eu tinha 15. Pular aquele muro quando eu tinha 20 não é a mesma coisa que pular com 40. O negócio ficou mais alto de repente. O muro é o mesmo tamanho, mas o senso de risco aumenta, não é? Não deixa de estar enquadrado aqui essa ideia de que a vida é uma escola, né? A vida nos ensina
cuidar, aparentemente, né, tecnicamente, de nós mesmos. Não deixa de ter alguns princípios de verdade aqui. Mas não é exatamente isso que o Salmo 90:12 nos recomenda. Não é apenas uma questão temática ou filosófica, a questão do tempo passar, enfim. Tem mais coisas implícitas nessas afirmações do salmista aqui, no Salmo 90, verso 12. O que nós vemos são lições extremamente preciosas para toda aquela pessoa que percebe que nós sempre estaremos mal orientados se nós buscarmos ou se nós não buscarmos instrução no Senhor. Nós sempre estaremos julgando que sabemos o que fazemos, mas vai chegar muito facilmente um momento na vida da pessoa que ela fica sem direção, se ela acredita que pode saber o que fazer sem a instrução que vem do Senhor. E uma vez que a Bíblia ela é a palavra de Deus, nós estamos certos que nós temos essa instrução de lá. Nenhuma escola da vida pode nos ensinar o que a Bíblia nos ensina. A vida pode nos dar até alguns traquejos, algumas malandragens. Mas viver uma vida conformada à vontade de Deus, sabendo usar bem os seus dias, só Deus pode nos ensinar isso mediante a sua palavra e não a escola da vida, como é tão comum a gente acreditar. Então esse ensina-nos a contar nossos dias é um pedido que deveria fazer parte de todos os nossos momentos de súplica, todas as nossas orações. Senhor, me ensina a não desperdiçar o meu tempo. Me ensina a não jogar o meu dia fora. Todo ano eu digo que o tempo passa rápido demais. Nós dizemos isso. Acho que esse final de ano eu não disse isso, então eu disse agora no começo. O tempo passa absurdamente rápido. Nós estamos hoje no dia 4 de janeiro e acabei de dizer que já estamos há um mês do nosso retiro de feriado de carnaval. E daqui a pouco já estamos começando os ensaios da Páscoa. Oi? Hoje é dia 3, 4 da manhã, né? Está vendo como o tempo é um problema? E daqui a pouco já começam os ensaios da Páscoa, sabia, Eliezer? Já está pronto já? A cantata já está pronta para me mostrar qual é? Ainda não? Aí eu fazendo você correr. Ó. Isso é uma verdade. E alguns se preocupam com o passar do tempo somente quando o tempo passou. Isso eu acho que é o clímax da falta de sabedoria. Se preocupar com o tempo quando os anos já se passaram e se tem algo que nós não recuperamos, é o tempo. Se o tempo passou, já era. Ele já foi. Ele não volta mais. Aí vem o Senhor na sua palavra e diz: tenha cautela e conte bem o tempo. Porque o tempo vai e não volta. E alguns que julgam alguns que por pouco cuidado, pouca sabedoria, não lidam cuidadosamente com o tempo, achando que podem recuperá-lo, realmente não pararam ainda diante da advertência do pregador lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, que a gente até aprende na escola dominical quando pequeno, mas ignora esses versículos tão profundos, tão determinantes para a nossa história. Vamos ler juntos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha a velhice. É isso aí. Antes que venha a época de você olhar para trás e começar a perguntar assim: por que eu não fiz? Por que eu não orei? Por que eu não ouvi os conselhos de crentes mais velhos do que eu que me aconselharam? Por que eu não parei? Por que eu não me arrependi? Por que eu não confessei meu pecado diante de Deus? Por que mesmo depois de ter confessado eu continuei cobiçando as coisas do Egito? Lembra da mensagem de quinta-feira?
Lembra-te do teu Criador agora. Antes que venham os dias muito difíceis, dias da falta de saúde, dias das limitações impostas pela idade, dias dos apertos, mesmo na nossa juventude, os dias das aflições, os dias difíceis que vêm para todos. Lembra do teu Salvador agora. Vocês devem ter ouvido, né? Talvez vocês mesmos já tenham falado. Eu vou deixar para ir à igreja e ser crente quando eu ficar mais velho, porque agora eu tenho que aproveitar a vida. Já ouviram isso de alguém? Ou vocês mesmos já falaram isso? Isso é o que tanto Salomão, em Eclesiastes e Provérbios, e o próprio Senhor Jesus, nos Evangelhos, chama de tolice. Loucura. Irmãos, dias desperdiçados são aqueles dias que passam sem nenhuma lição sábia para o nosso coração. Dia desperdiçado é aquele tempo que passou e eu terminei o dia como se tivesse acabado de acordar, que não deu tempo de fazer nada, apesar de estar cansado de tanto correr. Dia desperdiçado é um dia sem crescimento, sem aprendizado. Mesmo que a maioria das pessoas despreze a instrução que vem do Senhor, meu irmão, o servo do Senhor, o crente no Senhor Jesus, ele pede insistentemente que Deus o ensine a não desperdiçar o seu dia. Não jogar fora o seu tempo com inutilidades, com cobiças mundanas, com nada que contribua para o meu crescimento, para me aproximar mais do Senhor e aproximar outros do Senhor, dias inúteis. Irmãos, é assustador. Se você honestamente fizer uma lista, fizer uma contagem dos seus dias inúteis, onde você não influenciou, onde você não cresceu, onde você não adquiriu sabedoria, onde você não se tornou um homem ou uma mulher melhor para o Senhor do que você foi antes. Vai ser assustador se você honestamente fizer uma contagem deste tempo perdido, deste tempo desperdiçado. Por isso que no Salmo 90, o salmista ele pede que Deus o ensine a contar os seus dias para que o seu coração alcance, seja sábio, cresça no conhecimento da vontade de Deus. Ele pede isso a Deus. Porque o normal nosso, talvez do salmista também, seja tratar o tempo como uma coisa qualquer, esquecendo que tempo não volta. E que tudo o que fazemos precisa ser para o Senhor e não para homens, como diz Colossenses 3:23, que eu tão incansavelmente repito nesse púlpito. Vamos considerar algumas verdades bíblicas a respeito dessa súplica do salmista. Uma primeira verdade, ou uma primeira lição que nós tiramos aqui do Salmo 90, é que somente Deus conhece quantos dias restam da nossa vida. Pastor, mas isso eu sei. Mas vivemos como se ignorássemos isso aqui. Passamos a maior parte do tempo achando que temos o cronômetro da nossa vida. Que nós que dizemos a hora que acordamos, dormimos, levantamos, vivemos ou morremos. Isso é uma loucura. Muitos, mesmo crentes, vivem como se fossem imortais. Como se não fossem morrer. Nunca. Ou se morrer, ou se eu for morrer, não, é só quando eu ficar muito velho. Estamos comentando ontem uma parente do pastor Átila que morreu
ontem, 33 anos, com uma filhinha pequenininha. Eu ouvi agora essas coisas de final de ano, que em Campinas um motorista de ônibus ia entrar de férias, isso foi no sábado, ia entrar de férias amanhã, segunda-feira. E o ônibus foi assaltado e ele ficou tão indignado que ele se levantou para repreender o ladrão, tomou um tiro fulminante, morreu na hora. E último dia de serviço, ia entrar de férias amanhã. Tenho dito e repito tantas vezes, quem pode afirmar que o Senhor Jesus não vai voltar agora? Se cremos na iminência da volta de Cristo, isso pode acontecer agora, amém? Caso, lamentavelmente, isso não aconteça, quem pode afirmar que vai chegar em casa? Não sei quem foi que me falou de uma pessoa que teve um mal súbito, uma pessoa nova, anteontem. Foi você que me falou, né, Jean? Pessoa bem forte, até que já tinha um pouco de idade, né? Mas estava saudável, estava bem. Mal súbito. Mas nós não, irmãos. O ser humano, de forma geral, ele vive como se fosse imortal. Mas isso não é verdade. A certeza da morte é infalível, é inegável. Como é certo, para aquele que crê no Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, absolutamente certo. Mas o que dizem, então, os formadores de opinião, que vendem muitos livros, talvez seus colegas de trabalho, colegas de escola? O que a sociedade, de forma geral, diz? Aproveita a vida, se arrebenta. Faz tudo o que você tem que fazer antes que a morte chegue. Não poupa tempo, não. Você acaba, depois você vai ficar velho, e aí você não pode mais fazer as loucuras, as correrias, as aprontações, enfim. Isso a sociedade prega. Isso até pode, estamos em dias tão confusos. Algumas correntes evangélicas já se conformaram com os conceitos de mundo, baladas gospel, discotecas gospel, enfim, coisas do tipo, se assemelhando bem ao Egito, não é? O fato é que nós não podemos, somos exortados a pedir ao Senhor, Senhor, me ensina a contar meu tempo, que eu olhe para o tempo com muito zelo, porque o Senhor me deu tempo para usar com sabedoria, para a tua glória e para o meu bem, e não desperdiçá-lo com todo tipo de inutilidades que não convergem para a tua glória. Me ensina, Senhor, a não tratar minha vida como se eu fosse mortal, porque somente o Senhor conhece os dias que restam da minha vida. Essa é a primeira preocupação, a primeira verdade que encontramos aqui no Salmo 90. E é por isso que o servo fiel, o homem temente ao Senhor, a pessoa temente ao Senhor, durante os seus dias, ela sem dúvida alguma, ela clama o que está no Salmo 143, verso 10. Vamos ler juntos? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. É algo que deve conter as nossas orações. Me ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Mas uma outra verdade importante que encontramos aqui no verso 12, uma lição que só Deus nos ensina, no Salmo 90, verso 12, é que o bom aluno, ele pede ajuda para evitar o desperdício de tempo. O bom aluno quer crescer, irmão. O bom discípulo, ele fica na cola do seu mestre, daquele que lhe ensina. O bom aluno fica na cola do seu professor. Ele quer crescer, ele quer aprender, ele não quer jogar fora o seu tempo. É o que vemos aqui no contexto da súplica do salmista. Ele está nos pés do Senhor. Senhor, me ensina. Eu quero parar de jogar tempo fora. Senhor, me ensina. Irmãos, dias não contados são dias inúteis.
São os dias desperdiçados. São dias que não voltam mais. É um tempo que você não recupera mais. Sabe lá o que você quer? Você acordar com saúde, você acordar com vigor e poder ter teu trabalho, teu estudo, tua casa, tua comida, teu alimento, seus recursos que você conquistou, fruto do seu trabalho, da sua dedicação com as bênçãos do Senhor, e você simplesmente, depois disso tudo, passar um dia inteiro sem produzir nada que honre o Senhor? Sabe lá que inutilidade de tempo é essa? Que tempo mais mal contado, ou nem sequer contado? Tempo sem proveito, tempo que a gente não aprendeu e nem ensinou nada, tempo inútil. E Deus nos deu tudo o que nós precisamos, tudo. Seja os que têm mais fartura ou os que têm menos fartura, temos tido tudo o que precisamos. E assim mesmo somos capazes de jogar tempo no lixo, porque não contamos o tempo com sabedoria. Que loucura. A gente passa um dia inteiro sem nenhuma palavra de encorajamento sair da nossa boca para uma pessoa não crente que precisa ouvir do amor de Cristo. Passamos um dia inteiro sem que nenhuma influência sadia encoraje alguém para perto de Deus. Mas o servo temente ao Senhor, o crente no Senhor Jesus, esse usa melhor seu dia. Salmo 34, verso 1 diz, vamos ler juntos. Bendirei o Senhor, os meus lábios sempre o louvarão. Bendirei o Senhor, falarei bem do meu Deus, do meu Salvador. Estarei com a minha boca cheia de louvores e honra, falarei bem do meu Deus. Da minha boca vão sair coisas, da minha vida vão sair provas de que meu Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Precisa ser assim o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. O bom aluno, o bom discípulo, ele não larga o pé do seu professor, do seu mestre, daquele que o ensina, e não desperdiça, não joga fora o seu tempo. Uma terceira verdade que encontramos aqui, uma terceira lição que Deus nos ensina aqui nos versos, no capítulo 90 de Salmos, verso 12, é que o objetivo desse ensinamento bíblico, dessa lição de Deus, é nos levar a um coração sábio. Meu avô, pastor Salu, escreveu, salustiano, né? Salu era para os netos, para os próximos. Ele escreveu um livro falando sobre essa linguagem bíblica, né? As metáforas bíblicas. Meu avô era mestre em literatura e escrevia muito. E ele escreveu um livro falando sobre essas metáforas que lidam com essas figuras bíblicas, né? Do coração, rins, intestinos, figuras que a Bíblia usa, né? E a ideia do coração está ligada àquilo que há mais profundo no seu ser, né? Ao profundo da sua alma, da sua vontade. E um coração sábio é uma vontade conformada com a vontade de Deus. É uma alma, é o mais profundo do seu ser, completamente voltado para fazer aquilo que Deus espera de mim. Isso é a aplicação mais direta, talvez, dessa ideia, dessa metáfora exposta aqui pelo salmista de um coração sábio. O motivo de clamarmos a Deus para que Ele nos ensine a contar, a ter um dia bem contado, passarmos um dia sem desperdiçá-lo, é para que a nossa vontade, o mais profundo do nosso ser, esteja sempre tão comprometido com o Senhor, que nós alcançaremos, então, a tal da sabedoria tão necessária para a nossa vida. Eu creio que esse coração sábio, ele nos mostra
e nos motiva para caminhar, progredir nessa vida com Cristo. Um coração sábio nos aproxima de Deus. Um coração tolo que desperdiça o tempo e as oportunidades, ele nunca está sábio, ou nunca é sábio. Porque desperdiça todas as oportunidades de alcançar a sabedoria, de desfrutar da sabedoria. Ele é desligado, ele é displicente, ele é negligente, ele é cobiçoso das coisas do mal. Ele é cobiçoso das suas próprias paixões. Ele é amante dos seus próprios desejos e não da vontade do Senhor. O seu dia é um mero desperdício e não uma oportunidade de adorar o Senhor. O insensato, o tolo, passa seus dias assim. Mas Deus, ele nos revela pela sua infalível e inerrante palavra que nós precisamos, para ser luz, ou precisamos da lâmpada do Senhor, que é a sua palavra, para sermos luz. E para termos a luz do Senhor, e com a luz do Senhor, mediante a sua palavra em nós, nos faz andar em caminhos seguros. Num mundo com tanta loucura, num mundo que está chamando treva de luz, feio de bonito, magro de gordo, gordo de magro, o mundo está às avessas, moralmente e espiritualmente. Aí nós somos convidados, no Salmo 119, verso 105, vamos ler juntos, a viver assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vamos ler melhor juntos, vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu tenho estado inquietado com esses versículos que nós aprendemos desde pequenininhos, quem cresce aqui na escola dominical. Porque são os primeiros que nós banalizamos e abandonamos as suas profundas verdades. Sem esta lâmpada, que é a palavra de Deus, e sem a luz que a palavra de Deus traz, nós caímos nas ciladas do mundo, todas elas. Nós fazemos aquilo que vimos os crentes de Corinto, lá em 1 Coríntios 10, na mensagem de quinta-feira, desperdiçando a liberdade que receberam em Cristo Jesus, se achando seguros porque estavam com o bracinho dados aqui com bezerro de ouro e com as orgias do Egito. Eu não quero largar Deus, mas também não quero largar a prostituição, a imoralidade, a bebedeira, a imundície. Eu não nego Deus, mas também não nego o mundo. Só a palavra de Deus colocando luz para iluminar o meu caminho, a minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões, é que vão me fazer com que eu consiga me desviar dessas armadilhas terríveis que nos impedem de contar sabiamente o tempo. E, obviamente, a última verdade que vemos aqui, a última grande lição que só Deus pode nos ensinar no Salmo 90, 12, é que nós precisamos pensar realmente bem sobre essa questão de um coração sábio. É insistentemente mesmo que eu volto a este ponto. Irmãos, essas palavras, toda essa figura, todos esses princípios que nós vemos aqui nesse trecho do Salmo 90, 12, tem um paralelo muito forte, né, com a mensagem do apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 1, verso 9, que diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Não tem como termos um coração sábio, afastados, andando como apenas com uma convivência até como simpatizantes da Bíblia e do Evangelho. Não tem como eu ter um coração sábio sem essa preocupação de orarmos uns pelos outros e pedindo uns pelos outros para que estejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus.
e com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não tem como termos continuamente um coração sábio sem este nível de envolvimento. Orar uns pelos outros não é uma sugestão bíblica, é uma ordem bíblica. Nós minimizamos cuidar uns dos outros, a levar para casa num dia de chuva, a dar um telefonema. Isso é muito importante, isso faz parte, mas é uma minimização do mais importante. Nós precisamos orar uns pelos outros, não apenas pelas emergências desta vida, mas nós precisamos orar uns pelos outros pelas necessidades espirituais desta vida. E se há uma necessidade espiritual, é que nós aprendamos a contar os nossos dias e não joguemos o tempo fora. E para isso nós precisamos de um coração sábio. E para termos um coração sábio, nós precisamos estar cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Caso contrário, vamos continuar muito bons em começos, mais ou menos de meios e péssimos nos fins. Que é o que a maioria de nós acaba conseguindo ser. Muito bons de começos, razoáveis de meios e lamentáveis de fins. O fato é que Deus nos ensina de forma muito clara, inconfundivelmente, a necessidade de nós estarmos profundamente envolvidos com a sua vontade. Uma boa definição de sabedoria, que é o resultado de estarmos envolvidos com a vontade do Senhor, é um tipo de inteligência que enxerga bem. Uma das melhores definições de sabedoria que eu já li, ou que eu já tomei conhecimento, é uma inteligência que enxerga bem. Porque nós nos julgamos às vezes inteligentes porque somos bem formados, não é? Que nós somos espertos, somos habilidosos, talentosos, sabemos fazer, construir, enfim. Mas uma inteligência limitada apenas às coisas terrenas, as coisas que acabam da mesma forma que vêm, vão. A sabedoria bíblica é diferente. É uma inteligência que enxerga bem. É uma inteligência que vai além do horizonte dessa vida curta que a gente tem. É uma vida que vai além dessa vida insegura que a gente desfruta. É uma inteligência que vem como resultado de uma profunda convivência com o Senhor. Meu querido irmão, ninguém nasce sábio. Todos nascemos pecadores. Mas sábios? Nenhum de nós, de forma alguma. Se assim fosse, o nosso querido salmista não faria o que fez. Ele não estaria clamando, pedindo, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Se nós nascêssemos com sabedoria, não precisaríamos ter esse pedido aqui, ou não precisaríamos fazer este pedido aqui. O homem sem, ou afastado, ou distante, ou numa convivência meramente oportunista com o Deus da Bíblia, ele também busca prazer, ele busca sucesso, ele faz até oração em nome de Jesus. Faz tudo bonitinho, que um crente faria, mas com a visão bem curtinha, uma inteligência bem reduzida, bem limitada a esta vida, tão curta. Na verdade, o que nós mais fazemos, irmãos, é gastar tempo olhando ou tentando olhar além, ou não olhando nada além, na verdade, da vida física. Gastamos tempo demais, preocupações, todo tipo de empenho, dedicamos esforços grandes para enxergar com toda a nossa inteligência apenas a nossa vida que pode acabar daqui a pouco. E gastamos pouquíssimo tempo para usar a sabedoria bíblica que nos faz enxergar
as coisas eternas. Aquilo que nós gastamos tão pouco tempo. Mas a pessoa que quer aprender a sabedoria de Deus, sem dúvida alguma, ela vai avaliar tudo à luz das coisas eternas. A pessoa que está comprometida com o Senhor, está aprendendo no Senhor a contar bem o seu tempo, ela vai avaliar a sua vida à luz das coisas eternas. E a palavra de Deus, através, mais uma vez, do apóstolo Paulo, nos diz lá em Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10, que se nós estivermos cheios do pleno conhecimento de Deus, nós viveremos de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Mas só se estivermos cheios do pleno conhecimento de Deus. Irmãos, vocês receberam um presente, um encorajamento, na verdade, que foi um livrinho, um livreto, com devocionais diários. O motivo de nós termos tomado essa decisão esse ano, não dá calendário, não dá coisas que a gente rasga, joga atrás da porta, mas te dar um devocional diário, não é para que você torne aquele livrinho a sua Bíblia, que a Bíblia não é um devocional diário, a vida é a sua vida. Aquele devocional diário é apenas um encorajamento para que você parta dali, que você não se contente a passar o seu dia inteiro, um dia de talvez 16 horas úteis, 18 horas úteis, você se contente com aquelas letrinhas pequenininhas de uma folhinha de 10 centímetros por 7,5, com letrinha 10, espaço 1, e você achar que aquilo ali te alimentou para a tua vida espiritual, para que você aprenda a contar o seu dia e alcance um coração sábio. Por favor, não acredite que aquilo ali é suficiente. Mas aquilo ali é um encorajamento. Para que você possa estar cheio do pleno conhecimento de Deus e viver então de modo digno, contando bem seu tempo, contando bem seu dia, para o inteiro agrado do Senhor. Irmãos, quantos dias das nossas vidas são desperdiçados porque a gente joga o nosso tempo fora? Não contamos o tempo como pérolas preciosas que a gente pode, no devido tempo, trocar por sabedoria. Não usamos o tempo como lingotes de ouro, como diamantes, que no momento devido trocaremos essas preciosidades pela sabedoria que vem do Senhor e então viveremos do inteiro agrado, ou no inteiro agrado do Senhor. Como nós jogamos tempo fora. E nesse começo de ano, a tendência é nós pensarmos em realizações, em sucessos, em conseguir coisas. Eu não vejo pecado nenhum disso, em trabalhar, correr, estudar, se dedicar. Mas se não contarmos bem o nosso tempo, faremos tudo isso em detrimento do tempo que é devido ao Senhor. Buscaremos as coisas desta vida loucamente, dentro do nosso tempo, mas não teremos tempo para buscar o Senhor como devemos buscar e então estar dentro do seu inteiro agrado, porque o nosso coração não se tornou ainda sábio, porque ainda damos para o Senhor as migalhas do nosso tempo. Ainda não estamos cheios, plenos do conhecimento de Deus. Por isso não entendemos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça vai nos fazer ter grande prazer na providência do Senhor, que nos levará a desfrutar do tudo mais que será acrescentado pelo próprio Deus. Mateus 6:33. Para podermos viver bem, com sabedoria, com zelo, vivendo os dias difíceis, corridos, sim, mas com todos os cuidados, com toda a valorização e a boa contagem, a boa administração do meu tempo, nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Isso está na Bíblia.
Tiago capítulo 3, verso 7 diz assim, vamos ler juntos. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a que vem do alto. Essa é a que vem do Senhor. Irmãos, eu quero terminar citando um puritano muito querido, chamado Jonathan Edwards. Um homem do século XVIII. Este homem, sem dúvida, ele aprendeu a contar os seus dias. Ele recebeu, ele alcançou esse coração sábio durante a sua vida. E a sua vida frutificou muito, como vemos aqui. A sabedoria que vem do alto, ela produz bons frutos. E a sabedoria celestial, a sabedoria que vem de Deus, ela vale muito mais do que dinheiro, fama, coisas que o mundo pode nos dar e também nos tomar. Olha o que aconteceu com as gerações que vieram depois de Jonathan Edwards, um homem temente ao Senhor, que aprendeu a contar seus dias. Ele, muito novo, aos 18 anos, ele fez 54 resoluções, que são lidas até hoje. Decisões que ele tomou com 18 anos de idade, de ser um homem temente a Deus. E causou um enorme impacto à sua geração. E a geração que veio depois dele, a sua própria família, sem dúvida alguma foi afetada pela vida deste homem. Só uma pequena demonstração disso eu quero ler para vocês agora. Edwards, do pastor Jonathan Edwards e sua esposa tiveram 729 descendentes. Dessa família surgiram 300 pregadores da palavra de Deus, 65 professores universitários, 13 reitores de universidade, 60 autores de bons livros, 2 deputados do Congresso americano e um vice-presidente dos Estados Unidos. Meu irmão, que explicação haveria para uma situação dessa na vida e na família de Edwards, senão que este homem buscou intensamente um coração sábio, uma sabedoria vinda do alto, vinda do Senhor. O homem que valorizou o seu tempo, não jogou tempo fora. Seu tempo não foi inútil, não foi banalizado, mas foi bem cuidado. Um homem que usou o tempo que Deus lhe deu para a glória do Senhor e para o seu próprio bem. Por isso, eu queria que a gente ficasse de pé e terminássemos lendo e orando, pedindo a Deus, Senhor, me ensina. Vamos recitar e depois vamos orar. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Oremos. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pela oportunidade, ó Pai, de refletir uma verdade espiritual tão clara,